Aqueles que têm religião são mais conservadores do que aqueles que dizem não ter religião alguma. Religião é diferente de religiosidade. Os mais religiosos são mais conservadores do que os menos religiosos. O que é religiosidade? É frequentar mais a igreja, é rezar ou orar mais, enfim, é ter a sua vida mais ligada àquela fé que a pessoa professa. Então são duas coisas diferentes, religião e religiosidade. Em todos os lugares do mundo, quando se analisam as pesquisas, se nota que aquele que tem religião, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país, aquele que tem religião tem um voto mais conservador do que aquele que não tem religião. E aquele que é mais religioso é mais conservador do que o menos religioso. E o voto evangélico, os evangélicos tendem a frequentar mais suas igrejas, a ter a sua vida mais regida pela religião, a orar em casa, muitos fazem isso em refeições. Então, quanto mais religiosa é a pessoa, mais conservador é este voto. Qual a causalidade disso? Pode ser que a pessoa já era conservadora e por isso aderiu à religião. Pode ser que a pessoa tenha sido socializada naquela religião e aí ficou conservadora. Enfim, a causalidade pode ser múltipla. Mas o que nós temos que ter em mente é isto. Essa divisão existe em todas as sociedades. A religião, a pessoa mais religiosa, a pessoa que tem religião e que é mais religiosa, aceita a hierarquia, aceita um fator externo mandando na vida dela. Então ela tem vários elementos de uma visão conservadora, ao passo que a pessoa que é menos religiosa, ou ainda aquela que não tem religião, vê os seres humanos mais de igual para igual, está mais propensa a aceitar argumentos desses iguais. Então é isso, são vidas estruturadas de uma forma diferente. É isso que a gente tende a entender, tá? Quando a gente imagina o voto evangélico no Brasil. O voto evangélico no Brasil em nada difere do voto evangélico nos Estados Unidos. Qualquer um acha no Google, põe lá católicos e evangélicos nos Estados Unidos. E aí vão estar lá as pesquisas mostrando que os católicos votam menos nos republicanos que os evangélicos nos Estados Unidos. E que os mais religiosos, que frequentam mais a igreja, votam mais nos republicanos do que os que frequentam menos a igreja. De novo, isso também acontece no Brasil dessa maneira. Então é importante que a gente tenha isso em mente quando lida com a visão, com a análise do voto conservador no Brasil. É possível ter esse voto? Sim, é possível ter esse voto para os não conservadores também, mas sempre será em menor proporção do que os menos religiosos, do que os não religiosos ou do que dos católicos. Sempre. Essa relação interna relativa de proporcionalidade não muda.